E aí, beleza? Em um apartamento nos Estados Unidos, vemos Edward Blake. Edward é um Watchman conhecido como o comediante. Enquanto assiste à televisão, um invasor misterioso entra e o joga pela janela. Vemos seu corpo morto e a imagem icônica de Watchman com a carinha sorridente coberta de sangue. À medida que avançamos para os créditos iniciais, vemos flashbacks dos Watchmen de quando se formaram pela primeira vez. Mostra-se a influência deles na sociedade ao longo dos anos e como já foram admirados como super-heróis pelo público. No entanto, a sequência de créditos continua a mostrar a mudança de perspectiva ao longo do tempo. Os vigilantes não são mais respeitados e, em vez disso, foram tornados ilegais, e alguns dos membros tiveram que se esconder. Então, somos levados a um homem misterioso chamado Rorschach, invadindo o apartamento de Blake. Ele está procurando pistas de quem cometeu o assassinato. Fomos apresentados a Dan Dreiberg, conhecido como Coruja. Quando chega em casa, vê que alguém invadiu. É Rorschach, que conta a Dan sobre a morte do comediante. Dan diz não estar surpreso, afirmando que o comediante tinha muitos inimigos e que isso era inevitável. Mas Rorschach diz que um ataque a um deles é um ataque a todos, sentindo-se preocupado que alguém possa estar caçando os Watchmen. Dan, por outro lado, não está convencido de que algo precise ser feito. Dan então vai informar outro dos Watchmen sobre a morte do comediante. Ele vai ver Adrian Veidt, conhecido como Ozymandias. Adrian também demonstra pouca preocupação com o assassinato, dizendo que Rorschach é um sociopata e que o comediante era praticamente um nazista. Adrian não está preocupado em ser atacado, dizendo ter muito mais medo de os soviéticos lançarem bombas nucleares. O mundo está à beira de uma guerra nuclear e todos estão em pânico. Então voltamos para Rorschach invadindo uma instalação onde dois outros Watchmen estão. Enquanto faz isso, lê trechos de seu diário. Uma ocorrência comum com o personagem Rorschach. Aprendemos que seu diário é importante para ele e que ele registra todas as suas descobertas lá. Quando entra, encontra-se com Laurie Jupiter, conhecida como o Espectro de Seda, e John Osterman, conhecido como Dr. Manhattan. Rorschach conta a ele sobre o comediante. Os dois ficam surpresos, mas parecem preocupados com outras coisas. O Dr. Manhattan normalmente pode ver coisas através do tempo. No entanto, afirma que sua capacidade de ver o futuro está bloqueada, segundo ele, provavelmente por um holocausto nuclear. Ele não conseguiu ver a morte de Blake. Manhattan e Laurie também não parecem muito preocupados com isso. Em vez disso, estão preocupados com outra coisa. O Dr. Manhattan força Rorschach a ir embora. Laurie e Manhattan têm uma discussão. Vemos que estão em algum tipo de relacionamento romântico e estão brigando. Laurie vai embora e vai jantar com Dan. Ela conta a ele sobre o holocausto nuclear que o Dr. Manhattan mencionou, pois está com medo. No enterro do comediante, alguns dos Watchmen se reúnem para seu sepultamento. Conhecemos a mãe de Laurie, Sally Jupiter, uma das Watchmen originais e antiga Espectro de Seda. É mostrado um flashback perturbador do comediante abusando da Espectro de Seda nos primeiros dias dos Watchmen. Começamos a aprender mais sobre que tipo de pessoa o comediante realmente era. Em outro flashback, o Dr. Manhattan e o comediante são vistos lutando na guerra do Vietnã. Continuamos a ver atos mais horripilantes sendo feitos pelo comediante. Blake diz a Manhattan que ele poderia tê-lo impedido de fazer aquelas coisas, mas diz que Manhattan não o impediu porque está se tornando mais distante e se importando cada vez menos com os humanos. O Dr. Manhattan não discorda dele, apenas suspira. Em seguida, vemos mais flashbacks do comediante ao lado de outros Watchmen, todos mostrando o quão terrível ele realmente era. Rorschach continua procurando pistas e confronta Moloch, a quem viu no funeral. Moloch conta que o comediante foi até ele chorando e confessou algo, mas não fazia ideia do que se tratava. Rorschach acredita em sua história. De volta a Laurie e John, os dois se separam. John parece perturbado e diz que ela é o único vínculo com a realidade que ainda possui, mas Laurie afirma que não quer carregar essa responsabilidade e vai embora. Enquanto isso, Manhattan participa de um programa de televisão para ser questionado. Muitas pessoas têm medo dele e não sabem ao certo se ele é realmente uma pessoa boa. Durante a entrevista, alguém afirma que todas as pessoas próximas a ele estão desenvolvendo câncer. Em seguida, Jane, a primeira mulher que ele amou, aparece e revela que está morrendo de câncer. Preocupado com a possibilidade de isso estar relacionado a ele, John fica cada vez mais frustrado com as perguntas e se teleporta para Marte. Então, voltamos a um flashback de John antes do acidente. Ele está ao lado de Jane, seu primeiro amor, quando o acidente acontece e o transforma no Dr. Manhattan. John relembra seus primeiros
vários desafios como Manhattan, mostrando seu relacionamento com Jane e como conheceu Laurie. Aos poucos, entendemos como ele foi se transformando no Dr. Manhattan e perdendo sua conexão com a humanidade. De volta a Marte, John afirma que está cansado das pessoas. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos teme que os soviéticos ataquem agora que Manhattan está em Marte. Em seu escritório, Adrian é surpreendido por um assassino que tenta matá-lo. Ele consegue impedir o ataque, mas o homem toma uma pílula suicida antes que Adrian consiga descobrir qualquer coisa. Rorschach continua sua investigação e passa a desconfiar de todos, incluindo Laurie e Dan. Ele volta até Moloch em busca de mais informações, mas o encontra morto. Do lado de fora, a polícia está esperando por Rorschach. Era uma armadilha. Ele tenta escapar, mas acaba sendo capturado. Sua máscara é retirada, revelando finalmente sua verdadeira identidade. Enquanto é interrogado, Rorschach relembra parte de sua história brutal e os acontecimentos que o fizeram se tornar quem é. Depois de ser trancado, vemos vários criminosos que ele capturou tentando se vingar, mas Rorschach consegue lidar com todos eles. Enquanto isso, Laurie volta para a casa de Dan. Os dois começam a se aproximar, enquanto Dan demonstra estar preocupado com a situação. Então eles realizam um antigo desejo e voltam a vestir seus trajes de heróis para uma última missão. Além disso, decidem ajudar Rorschach a escapar, pois Dan sabe que ele foi vítima de uma armadilha. Quando retornam, John está esperando por eles. Ele leva Laurie para Marte. Rorschach e Dan continuam procurando respostas para quem matou o comediante. Eles questionam um homem sobre o assassino que atacou Adrian. Ele menciona que Jane Slater foi quem o contratou para o serviço. Jane Slater é, claro, o antigo amor de Manhattan, a mulher que agora tem câncer. Enquanto está em Marte, Manhattan questiona por que se incomodaria em salvar os humanos de uma guerra nuclear quando não se sente mais conectado a eles. Laurie tenta convencê-lo de que ainda existe uma razão para ajudar. Enquanto isso, Rorschach e Dan descobrem que Jane Slater, Moloch e o assassino que tentou matar Adrian têm ligação com uma empresa chamada Pyramid International. Rorschach suspeita que a organização esteja por trás dos casos de câncer e também da tentativa de incriminar o Dr. Manhattan. Eventualmente, Dan invade o computador de Adrian e descobre que a empresa dele financia a Pyramid International. A investigação revela algo ainda mais chocante. Adrian está por trás de toda a conspiração. Enquanto Laurie continua tentando convencer John a ajudar a humanidade, ele mostra a ela o passado de sua mãe. É então que descobrimos que o comediante era, na verdade, o pai de Laurie. A revelação a deixa completamente perturbada. John tem uma percepção e, no final das contas, decide que ajudará ela e as pessoas na Terra. Eles voltam para a Terra. Enquanto isso, Rorschach e Dan viajam para a Antártida, onde Adrian está escondido, e o confrontam. Eles descobrem que foi o próprio Adrian quem matou o comediante. Blake havia começado a desconfiar de seu plano, então Adrian afirma que não teve escolha a não ser eliminá-lo. Adrian também revela que gastou uma enorme fortuna para criar um dispositivo capaz de impedir Manhattan de enxergar através do tempo. É por isso que John não conseguiu prever o assassinato do comediante. Para completar, Adrian foi o responsável por causar câncer nas pessoas próximas a Manhattan. Aqui, vemos que Adrian sabia que tudo isso afetaria Manhattan emocionalmente e o faria deixar o planeta, usando a situação para tirá-lo do caminho e colocar seu plano em prática. Também descobrimos que foi Adrian quem matou Moloch, preparando o terreno para que Rorschach acabasse preso. Ozymandias continua seu monólogo, explicando seu plano em detalhes. Durante todo esse tempo, ele vinha replicando o poder do Dr. Manhattan para criar bombas nucleares. Sua intenção era detoná-las nas principais cidades do mundo, pois acreditava que a humanidade era uma ameaça para si mesma. Para salvar bilhões de pessoas, ele dizia ser necessário sacrificar milhões. Seu plano era colocar a culpa no Dr. Manhattan, criando um inimigo em comum para que as nações deixassem de lutar entre si e buscassem a paz. Enquanto Rorschach, Dan e os outros tentam impedi-lo, Adrian revela que já é tarde demais. As bombas foram detonadas. Quando Laurie e John retornam a Nova York, encontram a cidade completamente destruída por uma explosão nuclear. Os dois se teleportam imediatamente para o esconderijo de Adrian para confrontá-lo. Adrian tenta destruir John usando um dispositivo que havia construído especialmente para isso. Ele acredita ter conseguido, mas enquanto luta contra os outros, Manhattan retorna. Então, Adrian mostra uma transmissão do presidente Nixon, informando ao mundo que os ataques foram causados pelo Dr. Manhattan. Agora, ele se tornou o inimigo número 1 da humanidade. As potências mundiais começam a se unir contra um inimigo em comum, e Adrian afirma que seu plano funcionou. Milhões morreram, mas o mundo finalmente encontrou uma razão para deixar suas diferenças de lado e alcançar a paz. Ele alerta que, se a verdade for revelada, tudo isso irá desmoronar e o mundo entrará em guerra. O Dr. Manhattan concorda com Adrian e percebe que revelar a verdade poderia destruir a frágil paz conquistada. Rorschach, porém, se recusa a aceitar aquilo e deixa
claro que não fará nenhum acordo. Manhattan diz que não pode permitir que ele conte a verdade ao mundo. Rorschach responde que não vai parar e dá a ele um ultimato. Ou John o deixa partir para revelar tudo, ou terá que matá-lo. Manhattan percebe que não tem escolha e elimina Rorschach. Dan fica devastado, mas sabe que não há nada que possa fazer. Ele e Laurie deixam o local, enquanto John parte novamente para longe da Terra. Após os acontecimentos, vemos Dan e Laurie juntos como um casal, e parecem esperançosos de que o mundo consiga seguir em frente. Ao que tudo indica, o plano de Ozymandias funcionou. Apesar das milhões de vidas perdidas, o mundo agora parece estar em paz. Na cena final, o diário de Rorschach, contendo toda a verdade sobre o que realmente aconteceu, chega às mãos de um pequeno jornal que está procurando uma boa história para publicar. Terminando assim Watchmen, filme de ação, ficção científica e drama, lançado em 2009. Então, esse foi mais um resumo para o canal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.